quero deixar para sua meditação também aqui nessa noite, de hoje, nesse momento, já são um novo dia, uma nova manhã que está começando, né? Nessa madrugada, aonde Deus quer falar com você e quer falar comigo também sobre algo muito importante. Eu quero falar para você sobre o comando de Deus, os comandos de Deus. Aqui o Senhor fala que 98% são controlados, muitas vezes, pelo mal, porque dentro de cada ser humano existe duas forças em disputa constante. De um lado, o medo, que paralisa e mantém você pequeno. E do outro lado, a fé, que te impulsa, que impulsiona e engrandece. E ele entendem que todo aquele que precisa, passa por uma crise, ele revela, deixando o medo assumir o controle. Ele havia deixado ser o próprio refém dos propícios pensamentos. Ele havia deixado se tornado o próprio refém dos seus pensamentos negativos. Mas agora se torna interessante. Ele não apenas se recupera, ele decidiu investigar como o medo assume o controle, quais são as armadilhas e como é que das pessoas visse vidas medíocres, presas em padrões que nem puseste ele decidir ir direto na fonte do medo. Decidiu confrontar o propício diabo e o que ele descobriu. Bem, isso pode mudar. Isso pode mudar completamente a forma como você vai
enxergar sua própria vida a partir de agora, já que entende o estado que se encontra destruído, humilhado. Vamos para a parte em que a família percebeu de ser publicado esta entrevista com o próprio diabo. Então, esta pessoa, esse ser humano, ele descobriu que a vida dele não estava tendo sentido. A vida dele, ele não estava alcançando êxito na vida dele, sabe? Aonde ele pôde descobrir que tinha algo errado. E ele passou a se investigar para encontrar aonde estava a causa. Nós muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, muitas vezes nossa vida que a gente espera, as coisas que a gente espera, os propósitos, às vezes está tudo travado na parte espiritual, travado na parte financeira, a família não vai nada bem, é na saúde. E aí, Deus coloca um despertamento sobre a nossa vida para nós enxergar o que está acontecendo, porque nossa vida não anda, nossa vida, as coisas vai cada dia pior. E aí foi que essa pessoa, esse ser, porque antes ele confiava no poder dele, porque ele era muito estudioso, era formado em várias formaturas, em várias áreas. Ele tinha um poder aquisitivo bom, mas de repente ele foi perdendo tudo. E o controle saiu da mão dele. Mas até então, ele não entendia as coisas espirituais, ele só entendia aquilo que os livros, os estudos podiam te oferecer. Era também a situação econômica boa, ele tinha tudo que ele queria, mas ele não tinha experimentado o outro lado. Aí foi aí que Deus, o próprio Deus, né, ele concede, ele permite para que nós passamos por momentos e situações para nós ver e reconhecer o verdadeiro valor de Deus na nossa vida, o verdadeiro agir, mover de Deus na nossa vida, que vai muito mais além da nossa vida econômica, financeira, profissional. Há uma força maior do que tudo isso. Aí foi aí que ele viu que perdeu tudo, as coisas cada dia pior, que ele abriu os olhos, Deus abriu os olhos dele, ele percebeu que havia uma força maior ali que o inimigo mesmo, né? O próprio Deus, ele permite, né, que o inimigo toque, assim como foi na vida de Jó, e Deus fez também na minha vida. Deus fez na minha vida também. Eu fui criada na pobreza, muito sofrimento. Mas eu teve uma época da minha vida já assim casada, que eu trabalhava, o esposo trabalhava, e a gente passou assim a nossa vida
financeira passou a ficar melhor, mas eu não tinha aquele discernimento de Deus, eu não tinha aquela visão de Deus. Até então eu não entendia muito bem das coisas espirituais, sabe? Eu estava afastada assim do caminho que Deus tinha para mim, reservado para minha vida. Eu procurei em outros caminhos, outras soluções, em tudo, e não encontrei resposta. E aí Deus permitiu que a gente fosse perdendo, e a gente acabou assim só com a casa que Deus permitiu para a gente morar. Mas foi aí que Deus permitiu algo na minha vida também, de sair da minha vida, para o Senhor entrar, para mim ver o que Deus queria para a minha vida, o que Ele tinha para mim. Porque muitas vezes você pensa que é tal lugar que é para você estar lá, mas às vezes a vontade de Deus não é essa, é em outro lugar. E aí ele descobriu, sabe, porque ele passou a ter muito medo. E nessas horas mesmo, meus irmãos, a gente sente muito medo. O inimigo aproveita a situação para colocar o medo na nossa vida, sabe? Medo de ficar pobre, medo da pobreza, medo de perder a saúde, medo de perder a nossa família, vidas que você ama, pessoas que você acha que são seus amigos, que você não quer perder, mas às vezes Deus permite sair da nossa vida. E Deus foi tirando, meus irmãos. Enquanto você está lá com a situação financeira boa, tem uma aparência boa, ali para se mostrar, para as pessoas verem que a sua vida econômica, as coisas estão tudo bem, aqueles amigos permanecem. Mas quando nós começamos a perder, aí aqueles amigos que a gente pensa que é amigo, eles vai saindo e vai virando as costas, mas a gente não sabe que é o próprio Deus que permite isso aí, para nós enxergar, para nós ver que na verdade a gente não tinha amigos. A gente tinha pessoas que admirava e queria aproveitar daquela situação que a gente tinha, né? Que a gente às vezes mostra ter. Mas quando você começa a perder tudo, até o meu casamento, Deus permitiu que eu perdesse. Não foi perda, Deus tirou, Deus arrancou, porque não era algo que era da parte de Deus, sabe? Muitas vezes a gente toma decisões de nós mesmos, sem consultar o Senhor, sem saber se aquilo é da vontade do Senhor ou não. Aí chega um momento que você vai, ele solta a corda e nós vai indo. Mas chega um momento que ele puxa, o Senhor puxa a corda e ele permite acontecer, né, que as perdas para nós acordar. E aí foi nesse momento de perda que a gente passa a buscar o Senhor e ver que aquilo onde você está não é o lugar que Deus tinha escolhido para nós estar. Aquelas pessoas, às vezes, que a gente achava que eram amigos, mas que eram falsos amigos, que na verdade não eram amigos, sabe? Então a gente passa a enxergar o outro lado e nessas horas a gente tem um encontro com o Senhor, aquele encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor, sabe?
e passa a fazer as coisas certas, da maneira certa. Igual, aqui, essa mensagem, Deus fala que as armadilhas foram colocadas e que em padrões que a gente nem percebe, ele decidiu ir direto no ponto do medo, decidiu confrontar o próprio diabo e o que ele descobriu. Bem, isso pode mudar completamente a forma como você vai enxergar a sua própria vida a partir de agora, já que entenda o estado que se encontra, destruído, humilhado. Vamos para a parte em que a família percebe de ser publicado esta entrevista com o diabo. Então ele decidiu, ele teve um encontro com o próprio diabo. Com o próprio diabo ele teve um encontro e ele decidiu entrevistar o diabo. Entrevistar ele. E ele, o que ele descobriu? Olha, é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Não importa se é o próprio diabo que falasse ou da minha indagação. O que importa é o conteúdo do que ele revelou. Então, a gente vê, meus irmãos, muitas igrejas, né, que eu já passei mesmo, entrevistar o diabo. E ele fala o que ele faz na vida das pessoas. Agora ele está falando que pensa comigo, depois de estudar e viver experiência, descobrir por que ido direto no ponto, enfrentar essas forças contrárias. O diabo não é de chifre, é uma anatogia, uma pernofição de hábitos destrutivos, medos paralisantes, crenças limitantes que mantêm as pessoas presas numa vida medíocre. Nada mais é do que o arquiteto do diabo. Arquiteto, para quem não sabe, é um modelo de comportamento. O diabo é um modelo de crenças e comportamentos maliciosos, mentirosos e destrutivos. E quando comunica a entrevista com o diabo, ele disse que controla
as pessoas através da humanidade são controladas por forças que nem percebe. Pergunta ao diabo onde você mora, ele responde: eu vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Ele não está em algum lugar lá fora, não. Está dentro da sua mente, ocupando espaço que você não ocupa com pensamentos bons, né? Mas com pensamentos negativos, e cada pensamento negativo que você tem é o território dele. Olha só para vocês verem, meus irmãos. Muitas pessoas pensam que o diabo está lá fora, está em algum lugar. Mas o que ele responde para essa pessoa que entrevistou ele? Eu já ouvi isso aí também. E a própria Bíblia fala, a entrevista lá na Bíblia, onde Jesus perguntou: por onde você anda? O que ele respondeu? Ele está rodeando, né? Então, aquelas pessoas que dão lugar para ele. As pessoas que estão com as mentes vazias, pensamentos negativos, coisas negativas, e ali passa a alimentar ele, passa a alimentar o próprio diabo com seus pensamentos. Então, o medo, cada medo que te atinge é arma dele, cada indecisão é arma dele. Qual é a arma mais poderosa do diabo? A arma mais poderosa sobre o ser humano consiste em duas. Princípios secretos. O primeiro, o hábito, através do hábito, ele entra silenciosamente nos nas pensamentos, né, através da sua mente. E você nem percebe, é um negócio bem gradual, é uma desculpinha a que entra amanhã e de repente esses pequenos hábitos se tornaram padrões da sua identidade, em você acreditar, ser e estar. Identidade se torna a sua própria prisão. Então, há muitas coisas que nos aprisiona, sabe, meus irmãos? E tudo vem através de hábitos, dos pensamentos. São hábitos, às vezes, que a gente adquire lá
às vezes até de criança, que as pessoas colocam na nossa mente, palavra mal proferida, palavra de maldição que é lançada, sabe? E a pessoa vai ficando assim, vai se prendendo, sabe? Nessas armadilhas que o próprio inimigo, ele... E às vezes nós mesmos, né? Nós mesmos, por falta de conhecimento, de libertação, por falta de sabedoria, inteligência de Deus, falta da presença do Senhor, falta também de fazer a vontade dele, né? Saber, né? Aquilo que é melhor para nós, aquilo que não é. Só que a gente passa a ser escravo dos pensamentos. Então é muito perigoso a gente, esses hábitos que às vezes a gente adquire ao decorrer dos anos, porque a gente vai ficando preso por esses pensamentos, por essas atitudes, por a maneira, né, da gente agir. A gente vai dando cada vez mais lugar para o inimigo entrar no nosso pensamento, na nossa mente, e a nossa vida vai... Aqui nessa mensagem ele fala, entre esta lista, os 6 medos mais afetivos para esse controle mental. O primeiro é medo da pobreza, tira a habilidade das pessoas pensar com clareza quando você está desesperado por dinheiro, você não consegue criar e nem planejar, você só consegue pensar ali no reagir na perda, na falta daquele dinheiro, sabe? É muito medo que vem. Esse é o segundo. Nós já falamos o primeiro, agora o segundo medo é o medo da crítica. Quantas vezes deixada de fazer algo por medo de que os outros iam pensar. Então, isso aí também é um medo terrível que nós adquirimos naquela dependência do ser humano de olhar só para o outro, medo do que eles vão pensar de nós, medo de o que nós vai fazer não vai agradar a eles, vai desagradar, medo das críticas. São vários tipos de medo esse aí. Onde a gente passa a olhar para as pessoas e viver em torno deles, né? O que eles pensam, o que eles acham, através daquilo que nós fazemos. Quando nós precisamos somente viver na dependência do Senhor, aleluia, aleluia, xarabacanta lamanaia, ride canta laia. E tudo isso aqui eu quero falar para vocês que eu passei também. Eu vivi na pele isso aí, sabe? Tudo que eu ia fazer, eu pensava nos amigos, nas pessoas, o que eles pensavam de mim, o que eles achavam, e vivi muitos anos presa no medo de tudo isso que vocês
ouviu isso aqui, essa mensagem, Deus falou muito comigo através dessa mensagem, porque foram situações assim que eu vivi, sabe? Então aqui agora a gente vai ver o terceiro medo